O único que é digno de receber é o Dia João. Olha aí. Inclusive, o Rei e Senhor dos Senhores, Jesus. Esse Rei, a Bíblia nos aponta sempre como Deus. Mas a partir do Novo Testamento nós vemos o próprio Deus Pai, nos ensinamentos de Jesus, dos apóstolos, colocando Jesus como esse ser, Rei dos Reis, aquele que haverá de julgar vivos e mortos no último dia. É interessantíssimo, a Bíblia mostra isso. Não é Deus Pai que vai julgar no último dia, não é Deus Espírito Santo que vai julgar no último dia, é Jesus. Foi Ele quem vitoriou na cruz, foi Ele que consumou a vontade da Trindade, foi Ele na cruz do Calvário. Então é Ele, a Ele foi entregue todo o domínio. É o nosso Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Glória a Deus, que dá glória.
Nosso Deus, nosso Pai, Rei dos Reis, Todo-Poderoso. Senhor, estamos aqui para te agradecer no comecinho desse ano, Pai, de dias que começamos a viver, mas te agradecer por tudo, Senhor. Mesmo, Pai, que venhamos a sofrer algo, Senhor, sabemos que Tu estás à frente de tudo, Senhor. Deus nos ajuda porque esse é um ano de incerteza, Pai, de novo governo, Senhor. Olha por essa nação tão sofrida, Pai, te pedimos, Senhor. Fica conosco, nos acompanha durante todo esse momento do culto, Senhor. Nos leva em paz para casa, nos dá uma semana de paz no nosso trabalho, no colégio, Senhor. Aonde quer que formos, Senhor. É assim que te oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Vamos abrir nossas Bíblias. Em Mateus, finalzinho de Mateus, já tratamos desse assunto aqui tantas vezes, é um assunto que se trata muitas vezes, né? Aliás, esse texto, se fala muito nesse texto, conhecido como a Grande Comissão, inclusive está escrito, tem essa manchetezinha em cima, na maioria das Bíblias, a Grande Comissão. A comissão que o Senhor Jesus transmitiu aos seus discípulos para eles edificarem a igreja, pregarem o evangelho mundo afora. Então nós vamos tratar hoje sobre o papel da igreja no propósito eterno de Deus. E eu vou dizer por que a gente vem tratar desse assunto de novo. Então Mateus 28, finalzinho, 18 a 20, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes aos seus discípulos, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Que o Senhor Deus nos dê entendimento da sua palavra e nos conceda graça para, uma vez entendendo, nos esforçar para botar isso em prática conforme o entendimento que Ele nos deu. Então, olha só, irmãos. Vocês sabem que eu preparo, quando não são pregações seriadas, eu preparo com base no que os irmãos mesmo falam para mim durante a semana, ou coisas que eu vejo durante a semana na igreja. Meu Deus do céu, como esse povo está longe do entendimento do Senhor. Então, na posse do novo governo, nós vimos o que nós passamos nessa eleição, a angústia, a aflição, o medo nessas eleições, e vimos desde a posse dos ministros do novo governo, uma ministra, pastora, que por uma fala dela causou uma confusão mal do mundo na imprensa comunista, nas redes sociais, com suas nuvens de tolos insensatos. E eu vi a ministra falando, uma das maiores tolices que eu ouvi, digamos, ela dizer e disse mesmo, porque a igreja agora vai dominar. Que agora a igreja, algo mais ou menos assim, que a igreja agora vai ter um papel relevante no governo. Coisas desse tipo, ela disse lá. Eu digo, a mulher não sabe o que é igreja. Tem a menor noção. Há algumas décadas já, nós ouvimos cada vez mais que a mensagem da igreja precisa ser relevante. A igreja tem que ser relevante no bairro em que ela está. A gente ouve isso muitas vezes. A igreja tem que ser relevante na sociedade. Às vezes já ouvimos, eu lembro bem, que o Daniel usa uma expressão muito, que a igreja tem que ser a consciência do Estado. E é mesmo, se ela for uma igreja santa, crente, ela fará isso. Se não, não vai fazer coisa nenhuma. A igreja não tem nada a ver com o Estado, em princípio, digamos assim. Muito bem, então, irmãos, esse discurso tem a ver com a tal teologia da libertação que gerou o evangelho social.
E isso é doutrina da Igreja Católica Romana, teologia da libertação, teologia totalmente assumida pelo luteranismo, não é? Igreja luterana. E isso foi assumido pelas igrejas ditas reformadas, embora neguem. Mas toda a igreja quer ser relevante no bairro em que ela está, quer que o povo, a igreja virou ponto de igreja prédio, virou ponto de referência. Nossa igreja no centro é um ponto de referência. Referência de quê? Referência turística? A vida desse povo é referência de alguma coisa? Então, irmãos, segundo essa teologia, a igreja, através da sua mensagem e ações, deve promover a justiça social na comunidade onde ela estiver. É o tal evangelho social. Então, com esse enfoque, vez por outra, nós vemos líderes religiosos envolvidos em celeumas sociais, políticas, e muitos, especialmente padres, têm sido mortos por pistoleiros. Lembra do seu Stein, Débora, sei lá como era o nome? Tem muitos casos em que os caras mandam o pistoleiro matar. Os padres, especialmente padres, viraram presidente de sindicato rural. Em muitas situações. Eu conheci muitos padres que atuavam fortemente nos sítios. Irmãos queridos, esses movimentos, capitaneados por igrejas, por líderes religiosos, visam a mudar a situação social do povo. Isso não é papel da igreja. Nunca foi. Nunca foi papel de Israel isso. Então, querem mudar a situação através de discursos e ações sociais que nem Jesus, nem os apóstolos nunca mandaram isso. Quando você vê isso no Velho Testamento, aquilo era dentro de Israel. Os profetas acusando os reis, acusando os príncipes, acusando os sacerdotes de serem todos corruptos. Era dentro da igreja. Não era nos outros povos, não. Era dentro de Israel, que era a igreja, digamos assim, da época. Na igreja mesmo, com o ensinamento de Jesus, a partir do ponto de corte de Jesus, o Messias que prometido lá no Velho Testamento, e que chegou, e que formou o seu discípulo para fundar, ele nunca mandou fazer isso coisa nenhuma. Ele mandou cuidar dos pobres e dos desvalidos dentro da igreja. Jesus mesmo disse, quem faz o pobre é Deus, quem faz o rico é Deus, ele sabe o que está fazendo. Agora, nós temos que cuidar dos pobres. Que pobres? Os pobres que estão no nosso convívio. Deus, pela pregação do evangelho, vai trazer quem tem que ser trazido, pela pregação de missionário, de evangelista, do que for. Não é através de ações sociais que vamos converter ninguém. O evangelho não tem como função, vamos dizer daqui a pouco, transformar gente má em gente boa, transformar gente pobre em gente rica. Isso não é a função do evangelho. A função do evangelho é salvar vidas. Aí, como consequência disso, o mal vai se transformar em bem. O desequilibrado que via gastando todo o seu dinheiro dissolutamente, agora não vai mais gastar. Ele vai começar a se aprumar na vida. Porque ele sabe que aquele recurso vem de Deus com um propósito específico, que não é a dissolução, que não é a corrupção, que não é a prostituição, que não é a bebedeira, que não é a glutonaria, que não é o gasto tolo, o gasto em vão. É por isso que ele melhora de vida. Então, irmãos, preste atenção. Ao longo da história de Deus, nós vemos esse tipo de atitude, de tentativa de mudar situações criadas por Deus, criadas não, instaladas por Deus, pelo povo, mas é Deus quem está providenciando isso de alguma forma. Nós vemos isso na história de Israel. Quem não entender isso, nunca entendeu nada, nunca leu nada, nunca entendeu nada da história de Israel, nunca entendeu nada da história da igreja, ou não sabe nada da história da igreja. É Deus mesmo quem faz a situação. Então nós vemos esse tipo de atitude. Por exemplo, estudamos aqui, na história da Bíblia, nós estudamos os livros apócrifos também, vemos a história dos Macabeus, Judas Macabeus, Jonatas Macabeu, nós vimos aí, né? Se rebelaram, chegaram a decretar, na época, governo ainda grego, depois da morte de Alexandre o Grande, seus 4 generais
dividiram o negócio. Então foi uma oportunidade boa, se rebelaram, chegaram a ser até independentes. 4 generais, 2 prosperaram e ficou um de um lado, outro do outro. Então eles chegaram a decretar até de novo o Estado de Israel. Pois é, mas foram totalmente massacrados depois. Totalmente massacrados. Nós vemos depois a rebelião desses mesmos zelotes, descendentes deles lá, dos asmonianos, dos macabeus ainda, xenófobos, irritados ao extremo contra o Império Romano, também se rebelaram, criaram a maior confusão e o Império Romano massacrou de novo os judeus a ponto de derrubar templo, derrubar tudo, como Jesus havia dito. Não ficará pedra sobre pedra. Destruição total de Jerusalém, inclusive do templo, que achavam que ninguém destrói. É o templo de Deus. Quem é que vai destruir o templo do Deus Altíssimo? Ele. Ele mesmo destrói. Então, irmãos, destruição, perecimento, esse sempre será o resultado de nossas obras, ainda que zelosas, em nome da igreja, sempre quando essas obras são feitas sem Deus, ou quando essas obras não estão em observância do que Deus mandou. E isso ocorre toda vez que não entendemos qual é o papel da igreja no propósito eterno de Deus. A igreja, ao longo da sua história, fez muito mais besteira do que cumprir a palavra de Deus. O remanescente fica. Deus prometeu isso desde lá de Israel e continua. Esse remanescente fica. Não tem quem acabe a igreja é de Deus. Não tem quem acabe. A igreja não tem que estar em poder de governo, coisa nenhuma. Governo é governo, igreja é igreja. Então esse propósito eterno, irmão, do Evangelho, o propósito eterno no papel da igreja é a salvação de almas perdidas. É a pregação do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Romanos 1,16. Esse é o papel especialmente de pastores e evangelistas. Pregar o Evangelho da salvação para não crentes, ministrar os sacramentos, como Jesus mandou aqui, aos crentes que se converterem e ensinar esses crentes que foram receberam o batismo e tudo, ensiná-los de acordo com a palavra de Deus, como Jesus disse, tudo que eu vos tenho ordenado, nem mais, nem menos. Eu vejo as ações da igreja, nossa igreja, qualquer uma, digo, meu Deus, mas como está distante do que o Senhor mandou. Como está distante? Uma organização social como outra qualquer. E o pior, a gente não percebe. Acha que está tudo certo. Está aí a história da igreja para mostrar que ela sempre achou que estava tudo certo. E olha o que a igreja fez ao longo da história. Quem conhece a história da igreja, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, como é que isso pode ser a tua igreja? Aí chega a uma conclusão. Porque se não fosse, tinha acabado. É a tua igreja mesmo, porque se não fosse, tinha acabado. Irmãos, o que passar disso que Jesus mandou não passa de obras nossas, obras humanas, obras organizacionais sem Deus. Por isso que não tem poder. Cresce a igreja em tamanho, não sei o quê. Qual é o poder dessa igreja? Nenhum. Já arrebanhar gente, sim, e aí? Vira clube de bairro, referência no bairro, sim, e aí? Esse povo é crente? Esse povo tem crescido no conhecimento do Senhor? Não. Isso não é igreja. Isso não é igreja, esse povo não é crente. O pastor não é pastor. Eu já disse para vocês, como é que eu sei que um camarada é crente? Se ele for obediente. Se ele não for obediente, ele não é crente. E fim de papo. Ele não é obediente porque ele quer, não. Porque Deus deu a obediência a quem salvou. A quem Deus salva, Ele dá a obediência. Você vê os apóstolos orando, Senhor, dê obediência. Você vê isso. Claro que eu vou me esforçar. Mas eu vou me esforçar fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6,10. Não sou eu o bam. Então, quem não for obediente, irmão, mas não tenha dúvida, não é convertido. Precisa clamar muito pela graça de Deus se está dentro de uma igreja aí pensando que é crente. Tem que clamar muito ao Senhor, me converte, meu Deus, Senhor. Eu estou vendo que as minhas obras, eu não consigo, Senhor, eu estou vendo.
Só que eu sei, o pastor já ensinou, a Bíblia está repleta disso, eu sei. Então me converte, meu Senhor, me ajuda, eu não posso. Isso é igreja. Isso é igreja. Paulo diz aos romanos que sabe que os irmãos têm condição de ministrar aos outros. A igreja tem condição de ministrar a alguém? O que é que a gente vê na igreja? Apontar o dedo. Raríssimos casos tem um irmão que se interessa realmente pelo outro, que ora pelo outro. Olha, mas isso é uma raridade. Pode ter certeza, eu tenho certeza do que eu estou falando. Isso é uma raridade. Então, meus filhos, prestem atenção. O propósito eterno de Deus para a igreja é a salvação. A igreja é agente de Deus para disseminar essa palavra da salvação. Não tem anjo, não. Não tem mais Jesus aqui pregando coisa nenhuma, não. Não tem mais Espírito Santo pregando para ninguém. Ele está pregando, mas é através de nós. Em nós e através de nós. Pelo conhecimento da palavra. Esse é o papel da igreja. Não é distribuir comida para ninguém, nem fazer parte de governo. Se fizer, que faça. Mas faça como crente. Faça como crente. E não dizendo que o governo agora, a igreja agora vai governar a igreja vai governar no governo. Que conversa é essa? Seja crente lá, só isso. Mostre a glória de Deus lá, só isso. Não venha evocar poder de igreja, poder detalhe, poder institucional. Não venha evocar isso, que a igreja não tem esse poder. Tem a católica. E nós, por carona, porque somos descendentes deles, também temos isso. Tem nada a ver. No Velho Testamento a realidade era outra. Na hora que a igreja se arvora em si alguma coisa, ela está usurpando o poder de Deus. Pastores não foram chamados, irmãos, para ser especialistas em economia. E olha, quando eu cheguei aqui, eu disse para os irmãos, eu vi alguns irmãos aqui endividados na mão de agiotas, funcionários públicos, totalmente desestruturada a família. E eu disse, olha, eu sou financista, eu vim do Banco do Brasil, eu tenho 20 anos de trabalhar com finança, com banco, com vida de gente desarrumada, então quem quiser me procure, que eu vou dar um jeito de arrumar a sua vida financeira. Sabe quantos me procuraram para fazer isso? Nenhum. E continuaram desregrados a vida inteira, até hoje, 12 anos que eu estou aqui. E eu repeti isso aqui várias vezes. Nós temos Daniel aqui, especialista também nisso, presbítero. Especialista, esse é especialista, professor, doutor nisso. Quem foi que já procurou Daniel para ajudar a se estruturar? No máximo procurou para pedir dinheiro emprestado para ele, se for o caso. Então, irmãos, que crente é esse? Pastor não é economista para estar ensinando ninguém aqui, não. E olha que ainda me dispus. Pastor tem que ensinar você a ser crente. Se você ser crente, você vai saber viver a sua vida. Agora, se for preciso dar ensinamento nessa área, eu dou. Daniel dá, a gente sabe. Mas não é esse o papel de pastor. Pastor não é especialista em economia, em negócios, em política. Nós vemos nessa época de política pastores com pregação com um verdadeiro discurso político. Um irmão chegou a mandar para mim a pregação de um pastor tal. Olha essa pregação, que pregação poderosa do pastor tal. Quando eu fui ver, eu digo, gente, quem era para ter feito essa pregação era um deputado. Um prefeito, alguém que tem nada a ver com o pastor essa pregação, nada a ver com a igreja. O cara mandou para mim dizendo que era uma pregação extraordinária do pastor. Caramba, um discurso totalmente político. Não tinha nada a ver com Bíblia, com igreja, com nada. Então o pastor não é especialista em psicologia. Nós vemos pregações que são verdadeiros discursos de psicólogos. Qualquer psicólogo faz uma pregação daquela. Psicólogo bom. O que se vê abundantemente são pregações desse tipo. Irmãos, para esse tipo de ensinamento, Deus providenciou outras instituições que também são dele. Escolas, universidade, sindicatos, tribunais, delegacias de polícia, o que for. Foi ele quem criou consultórios médicos, tudo foi hospitais, o que for, para ensinar. Isso são constituídos por Deus. Prestem atenção, irmãos, até mesmo para a criação de filhos, não há qualquer ensinamento específico a ser dado pelo pastor para os pais. O ensino a ser dado para o pastor pelos pais é o discipulado na Bíblia. E o irmão vai saber que ele tem que criar seus filhos no temor do Senhor, na disciplina, na administração do Senhor.
Não é o pastor que vai ensinar como é que você tem que criar seu filho, não. Ele vai ensinar a ser crente, você como adulto. E você vai ensinar seu filho. Não há na Bíblia ensinamento para ensinar para as crianças. São os pais que têm que ensinar isso. História de escolinha de menino na igreja. Isso é tudo invenção social. Quem tem que ensinar são os pais. História de escolinha, cultinho. Como se diz aqui na Paraíba, isso é tudo fuleiragem. Cultinho. Já diminui a importância do negócio. A criança já cresce cultinho. O negócio é importância. É igual um ímpio quando está chamando um crente para tomar. Vamos tomar um vinhozinho. Ele diz logo no diminutivo para diminuir o tamanho do pecado. O pastor toma uma cervejinha, ele diminui logo para diminuir o tamanho, para enganar o cara, para diminuir um whiskyzinho, pastor, só uma dosezinha. É o cultinho das crianças. Não há, irmãos, na Bíblia ensinamento específico. O que é que o pai vai ensinar para o filho? Vai ensinar para o filho a crescer na disciplina, na admoestação, no temor do Senhor. E isso ele aprende com o pastor. Isso ele aprende na igreja. Inclusive junto com os filhos. E a pregação, quando chegar em casa, ele vai conversar com o filho sobre essa pregação. Se o menino não teve entendimento suficiente em alguma coisa, e quem pensa isso está errado, ele tem entendimento, se ele só não sabe, ele é trabalhar. Ele não aprende o que é errado? O que você disser de errado, uma criança com 1 ano, ele aprende tudo. E por que ele não aprende o que é bom? Que história é essa? A criança não tem capacidade de aprender? Tem capacidade sim. Isso é papo furado da psicologia. O que os pais têm é que o pastor tem é que discipular os pais, se for o caso, juntamente com as crianças, mas aos pais compete ensinar os filhos em casa. Essa história dessa confusão aí de não sei o que, de gênero, não sei o que. Por que deu essa confusão toda no meio da igreja? Porque os pais não ensinam seus filhos, só por isso. Se os pais ensinarem seus filhos, podem querer ensinar o que quiser nas escolas, que esses meninos não vão, eles vão ser influenciados em alguma medida? Vão. Mas quando eles chegarem em casa, vão conversar com seus pais, que estão ensinando na escola. Não, meu filho, não é assim não. Você sabe que não é assim. Se os pais ensinassem os filhos, não geraria essa confusão toda na igreja. Medo tens que o adversário vai vencer? Cantamos aqui. Por que tem medo? Quem é o teu Deus? Como nós lemos na palavra de Jesus, irmãos, pastores, como ele mandou os seus apóstolos, claro que apóstolo, pastor não é apóstolo, mas ali a ordem vale na medida de um pastor, que não é apóstolo, mas vale para ele também, de um evangelista. Pastores não foram chamados e enviados com uma missão própria. Vocês não vão ensinar o que vocês querem, não. Vocês não vão fazer uma igreja do jeito que vocês querem, não. Vocês vão fazer do jeito que eu ordenei. Ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. Não é você que vai ensinar do jeito que você quer, não. Igreja tal ensina do jeito que ela quer, com os dogmas que ela inventou. Igreja tal ensina do jeito que ela quer, com os dogmas que ela inventou. Isso não é igreja de Jesus Cristo, nenhuma. Reparem que eles foram chamados, foram capacitados, foram enviados com base na autoridade de Jesus que ele lhes deu. Jesus, aproximando-se, falou-lhes: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Pois é essa autoridade que eu passo para vocês agora. Preguem, batizem e ensinem tudo que eu vos tenho ordenado. Nem mais nem menos. Eles foram capacitados a interpretar as Escrituras. Jesus não ensinou para ele o Velho Testamento todinho, não. Eles foram capacitados a interpretar as Escrituras. Eles foram capacitados a se tornar sábios nas Escrituras. E estas estão centradas especificamente na obra da redenção. Lá no início houve a criação, logo em seguida houve a queda, e depois disso toda a Bíblia trata da redenção. Que culmina com o Senhor Jesus aqui na cruz do Calvário. De acordo com o pacto eterno do Senhor Deus, e a igreja faz parte desse pacto eterno, que nem Israel fez no Velho Testamento, para proclamar a obra expiatória, a obra redentora, remidora do Senhor Jesus, e a obra glorificadora no último dia. Esse é o papel de um pastor, ensinar isso para a igreja. Esse é o papel de um evangelista, pregar isso para quem não é crente.
E o pastor ensinar para quem já se diz crente, para quem está na igreja, para quem já foi batizado. É esse o papel, irmãos. É esse o papel. Esse pacto foi consumado na eternidade pelo Senhor e revelado a Israel, mas destrinchado a partir de Abraão, com a única finalidade de salvar pecadores que Deus elegeu desde a eternidade. Nós não temos que ser governo de nada. Se for, seja crente, só isso. Um médico crente, na verdade, ele é para ser um crente médico. Um gerente crente, na verdade, ele é para ser um crente gerente. Um professor crente, na verdade, é para ele ser um crente professor. Primeiro vem o crente. A obra que eu estou fazendo, seja ela qual for, de coveiro, eu estou fazendo para o meu Senhor. Tudo quanto fizer, de fazer como para o Senhor e não para agradar a homens. Colossenses. Paulo, aos Gálatas, eu não quero agradar homens. Se eu quiser agradar homens, eu não serei servo do Senhor. Aos Tessalonicenses ele diz a mesma coisa. Irmãos, repito, não é função do Evangelho e da igreja transformar gente mal em gente boa. Gente má em gente boa. Não é função da igreja transformar pobre em rico. Não é. Jesus disse, inclusive, ao pessoal, pobre vocês sempre terão entre vós. Quem fez o pobre e quem fez o rico? Deus, está lá em Provérbios. Fez o rico e o pobre, Deus os fez a ambos. Cada um tem um propósito, cada um tem um papel definido. A igreja não mandou a gente transformar pobre em rico. Mandou a gente ajudar o pobre, abençoar o pobre. Quem tiver condição. Então, irmãos, prestem atenção. A transformação de homens maus em homens bons, ou de homens pobres de toda natureza, inclusive de espírito, em homens ricos, isso é pura consequência da salvação. Consequência, inclusive, natural da salvação. Através do discipulado, que é o crescimento em santificação, até o dia do encontro com o nosso Senhor Jesus. E isso se dá pela pregação do Evangelho, tanto na conversão como na santificação, através do discipulado. Vocês estão vendo aqui no discipulado como o negócio é pesado. Não é assim como se, vem que Jesus te ajuda. Que conversa é essa, meu? Vocês estão vendo, quem está vendo o discipulado aqui está vendo como é dura a palavra de Deus. Dura para quem? Para quem não quer servir. Para quem não quer seguir. Para quem quer que Deus o sirva. Mas para quem sabe que é servo de Deus, não é dura não. Os mandamentos, está escrito em João, os mandamentos não são pesados. João disse isso por quê? Porque está escrito lá em Deuteronômio. Está escrito lá na lei. Paulo ensina que quando somos obedientes, isso nos dá alegria. E dá mesmo. E dá mesmo. A obediência vai fazer as pessoas favoráveis a você. A desobediência vai fazer as pessoas desfavoráveis a você. Por isso que eu disse aqui já várias vezes que o desobediente é, acima de tudo, um burro. E isso irritou alguns irmãos aqui. Mas é mesmo. Você, quando é desobediente, a rebordosa vem para cima de você, não tem quem empate. Sabe por que não tem quem empate? Porque é Deus que vai mandar essa rebordosa. Então, irmãos, a gente tem que saber dessas coisas. Meu Deus, eu fico dizendo isso todo domingo, todo discipulado, toda escola dominical para esses meninos. Mas é essa a função mesmo. Um dia desse eu estava reclamando com os presbíteros ali, na última reunião que a gente teve. E eu falei de Moisés, 40 anos. Falei de Isaías, mais de 40. Jeremias, 40. Aí o Rick lembrou, pois é, Juarez, você só tem 12, então ainda falta 38. Não reclame tanto não, que ainda falta 38, para você quiser pelo menos chegar perto daqueles homens da Bíblia. Diga, eu sei disso. Pois é, eles passaram, esses homens que eu estou falando, Senhor, quem creu em nossa pregação, Isaías, eles passaram dizendo a mesma coisa, lê Isaías. Eles ficaram dizendo a mesma coisa durante 40 anos. Então, quem estiver chateado aqui e enfadado com a minha pregação e nem quer vir mais para a igreja, pois é. Isso tem coisa errada na sua vida, não é na minha pregação, não. Eu estou pregando a mesma coisa e tem que pregar a mesma coisa. Pregação bonita, invariavelmente é falsa. Invariavelmente é falsa.
Pregação adocicada, psicologizada, para lhe agradar, é falsa. Então, irmãos, somente a partir da obra de Deus em nós, é só a partir da salvação. Eu, às vezes, conversando com o presbítero Daniel, principalmente, ele não gosta quando eu digo, esse cara não é crente não, rapaz, um pastor. Diga, esse cara não é crente não. Rapaz, não diga isso. Digo. Jesus disse, pelos frutos conhecereis. Eu não estou dizendo que eu sou melhor do que ele, não. Sou tão pecador quanto ele, mas que ele, os frutos dele demonstram que ele não é convertido, demonstram. Ele não é convertido. Ele não tem sequer o temor de Deus. Ele usa o nome de Deus porque isso é favorável, é bom. Quem é que não quer? Eu não estou vendo que os frutos do cara é de caba safado, como dizia o papai. Esse cara não é crente, ele é pastor. É pastor, todo mundo é aí. Basta dizer que é. Eu conheço pastor ordenado por e-mail. Por um pastor lá de São Paulo. Detalhe, pastor que foi nascido e criado dentro da igreja presbiteriana. Hoje ele é dono de uma igreja, foi ordenado por um e-mail. Então isso é complicado, irmão, muito complicado. O que é que o cara quer? Poder. O que ele quer é uma instituição dele, uma igreja dele, que ele, se crescer, fica aqui nesse do Evangelho Quadrangular lá de Recife, que há tempos saiu na televisão que o cara foi apanhado roubando, não sei o que. Pronto, agora impeachmentaram o dono do Evangelho Quadrangular lá em Recife. Veja a situação. Isso é igreja? Claro que não é. Isso não é a igreja de Deus. E eu sempre soube que não era. Agora estoura um negócio desse aí. Complicado. Aí ficam os ditos irmãos que fazem parte da igreja dessa. E agora? E agora o quê? Cairão todos no barranco. Somente a partir, irmãos, da conversão. Somente a partir da conversão. Quanto mais nós crescemos no conhecimento de Deus, e é bom lembrar que isso faz parte da graça de Deus, nos dá esse conhecimento através de homens que Ele capacitou, como Ele disse ao discípulo. Ele deu a esses homens ensinamento e capacidade para interpretar as Escrituras, para ensinar corretamente aos irmãos. Vocês sabem que no discipulado eu leio algum versículo aqui que a gente é acostumado a ler direto, todo mundo é um versículo que você conhece. Então, você sabe o que esse versículo está dizendo? Vocês já viram aqui várias vezes eu dizer isso. Você sabe interpretar esse versículo aí que todo mundo já leu 300 mil vezes na sua vida e acha bonito? Você sabe interpretar? Não, ninguém sabe. Pois é. As perguntas que os irmãos me fazem por e-mail, algum pastor, eu estou lendo aqui em tal canto assim, assim. O que é que quer dizer isso aqui? Eu digo, meu Deus do céu, para mim está tão claro, por que o rapaz não entendeu? Então, irmãos, é sempre bom lembrar que a obra salvífica de Deus continua na nossa vida, aumentando o conhecimento dele. Jesus diz que essa é a glória que tu me deste, Pai, e eu passei para eles. Que glória Jesus estava falando? O conhecimento de Deus. João 17, capítulo 3. E a vida eterna é essa, que te conheçam como Deus vivo e até o Filho a quem enviaste. Essa glória que eu tive contigo aí no céu, eu transmiti para eles. Meu Deus, a nossa glória aqui é o conhecimento de Deus. Como é que ninguém cresce no conhecimento de Deus? Nem está interessado nisso. Eu quero é bênção. Eu quero é ter poder. Eu quero é ser dono de igreja, presidente, sei lá o quê. Eu quero é estar no governo, como ministro, sei de quê. Agora sim. Eu agora estou na igreja, eu sou ministro, a igreja agora vai mandar. Que a igreja manda em coisa nenhuma? Está aí a igreja católica que manda no mundo todo. Para quê? Agora, alguns dias atrás, o patriarca lá, ortodoxo da igreja russa, confusão lá com a Crimeia, sei lá quem, outro país da antiga União Soviética, finalmente libertou os caras. Eles não querem fazer parte do patriarca lá da Rússia, eles querem um patriarca ali. Pronto, o cara assinou lá. Eu vi aquele bando de homem, tudo aquele aparato todo de meu Deus, que loucura! Isso é a igreja. Isso aí pensa que é a igreja. Que loucura! Aqueles caras com aquele aparato todo de sacerdote assinando lá a libertação da igreja, lá não sei de onde, que agora eles têm direito de ter o patriarca dele. De que é isso? Mas onde é que tem na Bíblia qualquer coisa parecida com uma marmota dessa? Isso é a igreja. A nossa igreja mãe, que nós herdamos muita coisa deles, embora neguemos. É o mesmo poder quase dentro da igreja, só não tem aquela papagaiada toda, mas é mais ou menos a mesma estrutura.
Irmãos, quanto mais nós conhecemos o nosso Senhor, mais nós procuramos nos aproximar do Senhor Jesus, da sua simplicidade, do que Ele ordenou, do que Ele ensinou aos seus discípulos, do que os seus discípulos ordenaram. Onde foi que esses discípulos tiveram poder, meu Deus do céu? Nós vemos poder na igreja, um poder de Tiago. Aparentemente mostra que tinha um poder muito grande sobre a igreja, mas não há qualquer ordem nesse sentido na Bíblia. Está registrado aqui para a gente ver. Isso não quer dizer que está certo, não. Tem muito pecado na igreja cometido pelo Santo de Deus aqui, que em nenhum lugar está dizendo que está certo. É pecado. O ensinamento correto está correto, as atitudes não. E Jesus disse isso com relação aos fariseus. Olha, o que eles dizem pode até estar certo, mas o que eles fazem não está, não. Não há nenhuma dúvida nas cartas apostólicas de Paulo, especialmente a de Gálatas, que ele disse claramente que os da parte de Tiago vieram perturbar a gente. Para todo canto que ele ia, esses caras iam atrás dele. Pois é, eram da igreja os caras. As pessoas tentam esconder isso da Bíblia. Não, está aqui escrito, meu irmão, não tem que esconder não, isso era pecado. Pronto, era pecado. Luta por poder. A igreja de Paulo crescia, de Jerusalém diminuía. E Paulo preocupado apenas em ensinar, pregar, converter, ensinar, como Jesus mandou. Paulo nunca quis fazer uma instituição. Quando ele chegava, ele criava uma igrejinha, ficava na casa do irmão lá com 3, 4 convertidos, e pronto, ele saía, depois passava de novo fortalecendo esses irmãos. Ele nunca mandou fazer uma organização, um presbitério, não, ele mandou só os caras ensinem a palavra de Deus, só isso. E aí em Jerusalém não, se constituiu uma igreja mãe. Quem mandou? Onde foi que Jesus mandou isso? Está aí o resultado da igreja católica. É essa a igreja. A igreja apostólica que virou romana é a igreja original. Então qual é o papel da igreja, irmãos? Qual é o papel da igreja no propósito eterno de Deus? É simplesmente ser luz do mundo. Não é ser poder de nada. É ser luz do mundo, é ser sal da terra. É só isso. É só ser santo. É só fazer as boas obras de Deus e não nossas. Obras de Deus, isso quer dizer ser obedientes ao que o Senhor ordenou, ao que o Senhor ensinou, ao que Ele mandou a gente ensinar. É só isso. Somente a partir da conversão, irmãos, é que nós realmente vivemos preocupados, a palavra nem é essa, mas digamos assim, vivemos com a responsabilidade de glorificar o nome de Deus, de honrar o nome de Deus pela obediência. Não há como honrar alguém sendo desobediente. Desobediente você está exatamente desonrando. Quando você desobedece a alguém, você está dizendo, você não vale nada para mim, a sua ordem não vale nada para mim. É isso que você está dizendo, em outras palavras. Quando o filho desobedece o pai, ele está dizendo isso, o senhor não vale nada para mim. O senhor disse aí, não vale nada. Eu vou fazer o que eu quero. A desobediência de um filho a um pai é a desonra total desse pai. Como está escrito tantas vezes em Provérbios, é a vergonha total da sua mãe. Eu já falei para vocês, eu conheci um turco, jovem ainda aqui, ele até trabalhou comigo numa época. E conversando com ele, em português muito ruim ainda, ele me disse que o que mais tinha impressionado ele quando chegou aqui no Brasil foi ver que os filhos não obedeciam aos pais. Foi o que mais impressionou ele. Não foi a corrupção, a prostituição, a bagaceira que o Brasil vive, foi os filhos não obedecerem aos pais. Ele disse que eu fiquei louco quando eu vi isso aqui. Isso não existe na Turquia. Quer dizer, na cabeça dele, na cultura dele, não existia uma possibilidade dessa dos filhos aqui no Brasil. Todos quase são, inclusive os ditos crentes, são desobedientes aos pais. Desafiam o pai, desonram o pai na cara de todo mundo, inclusive. Cala a boca, papai. Já aconteceu isso, eu visitando um irmão, um filho dizer, cala a boca, papai, estou falando aqui. Meu Deus do céu. Nós mais velhos que somos daquele tempo que bastava o papai olhar, pronto, aquele olhar já disse que você saía de fininho e ia embora. Detalhe, se preparar para pegar uma pisa caso a sua intromissão tivesse sido maior do que a conta permitida.
Pois é, mas hoje não pode mais. Hoje quem manda são os filhos. Os pais são os babacas que não têm autoridade nenhuma sobre os filhos. Crentes. Meu Deus do céu. Eu vejo às vezes aqui na igreja uma criança fazendo o que bem entende. Como é que pode um adulto não ter condição de dominar uma criança? Meu Deus, que prova de incapacidade, que prova de desobediência a Deus. Eu estou vendo. Assinado em cartório, com tudo quanto é carimbo que um cartório pode botar. Um pai, uma mãe não tem autoridade, não tem condição de dominar uma criança. Meu Deus, o que é isso? Pois é, mas eu sou crente. Isso é igreja. Igreja é isso, são esses irmãos que são igreja. Que igreja? Irmão de quê? Crente de quê? Nós fomos criados, irmãos, e recriados para glorificar o nosso Senhor. Não há como glorificar o nosso Senhor, honrar o nosso Senhor, sem obediência. Não há como glorificar e honrar o nosso Senhor e obedecê-lo sem conhecimento de quem Ele é, sem conhecimento do que Ele mandou a gente fazer. Vão ensinar tudo o que eu vos tenho ordenado. Não é o que vocês querem ensinar, não é o que vocês acham. Você não vai criar seus filhos como você acha que é melhor criar. É como Deus mandou você criar. O pastor não vai pregar para a igreja o que é agradável para a igreja, não, ele vai pregar o que a Bíblia mandou ele pregar. Os apóstolos do Senhor Jesus, segundo e seguindo a sua ordem de fazer discípulos, especialmente o apóstolo Paulo, vocês sabem que tem mais carta de Paulo do que de todos os outros apóstolos do Novo Testamento? Essas cartas nos dão ricos ensinamentos. Ricos ensinamentos a respeito do que o Senhor mandou a gente fazer. O que os apóstolos ensinaram foi o que o Senhor mandou eles ensinarem. Eles não ensinaram coisa deles, não. Até Paulo, que não teve discipulado direto pelo Senhor Jesus, ele faz questão de dizer que o que eu aprendi, o que eu sei, eu aprendi do Senhor. Não é invenção minha, não. Nem aprendi com esses aí, não. Eu aprendi, foi direto do Senhor. Irmãos, se antes não houver obra de Deus em nossas vidas, que é a conversão, é isso que às vezes eu converso com Daniel. Olha, Daniel, qualquer um de vocês aqui, meu irmão, se não houver conversão, está tudo perdido. Todo o restante que você fizer pode ser bonito, pode ser bacana, pode dar resultado visto, visível, mensurável, relatório. Está tudo perdido. Está tudo perdido. Fazer uma grande organização religiosa, um camarada bom administrador pode fazer. O Hermílio de Moraes não é crente, não, e fez a organização do tamanho que ele fez aí, o Pão de Açúcar, sei lá o quê. Ele não é crente, não. Ele apenas tem capacidade administrativa e conhecimento para fazer um império daquele tamanho. Isso o pastor também tem, de Macedo, tem essa capacidade também. Valdemiro tem condição de fazer isso. É só o cara ter a capacidade de fazer, e ter conhecimento, ter não sei o quê, e saber como atingir o nicho que ele quer de mercado, e ser mercado. É só ele fazer isso. Eu já disse para vocês, irmãos. Eu sou administrador, consultor de empresa, trabalhei a minha vida inteira em repartição Banco do Brasil. Eu tenho como encher isso aqui de gente para sair pela porta ali, se eu quiser. Mas não é esse o meu papel. Não foi para isso que eu fui salvo. Não foi para isso que eu fui chamado para ser pastor e quase morrer sendo pastor. Não foi para isso. Somente a partir da obra de Deus em nós. Se não houver a obra de Deus em nós, fatalmente as nossas obras serão obras sem Deus, ainda que sejam poderosas, ainda que mostrem resultado, igreja cheia, igreja grande, não sei o quê, cheia de famílias desmanteladas. Se for grande e poderosa em dinheiro, cheia de empresários safados, que sabem que o pastor é um safado que nem eles. Detalhe, todos os casos que eu conheço são assim. Inclusive igreja presbiteriana. Fui presbítero de igreja assim. E cheguei a confrontar o próprio pastor. E não foi só uma vez, não. Do mesmo jeito que fui gerente do Banco do Brasil, cheguei a confrontar 3 gerentes superiores a mim que estavam roubando.
Arrisquei minha vida. Fui ameaçado de morte. Irmãos, igreja é a mesma coisa. Se não houver conversão, as nossas obras serão obras sem Deus, ainda que sejam poderosas. Nós vemos na Bíblia homens que dizem que eram homens poderosos, como o mago Simeão. Diz lá que ele era um homem poderoso. O caba lá que construiu a Torre de Babel, como é o nome dele? Esqueci agora. Diz lá que era um homem poderoso em Deus. E não era um adorador de Deus. Não eram adoradores de Deus. Os que inventaram as armas, os que inventaram a cidade, fizeram a torre, não eram adoradores de Deus. E eram homens poderosos. Quem dá esse poder? Deus. Quem dá o poder para Hermídio de Moraes? Deus. Quem dá o poder para Roberto? Deus. Não se esqueçam disso. Salvação é outra história. E só vai entender quem é salvo. Quem não é salvo não vai entender. Então, se não houver a obra de Deus, irmãos, as obras serão sem Deus, como eu vejo nas igrejas. Eu vejo. Pode ser o tamanho que for. Pode ser o nome que for. Isso aqui não é obra de Deus. Pode todo mundo estar pensando que é, mas não é. É obra de homens. É comum ouvirmos pregações, inclusive, até ensinando para nossas criancinhas, sobre Adão, Abraão, esse povo todo. José, Moisés, Ana, as mulheres adoram, Ana, Débora, Simão, Samuel, Daniel, Paulo. São exemplos a serem seguidos. Paulo, quando diz ser de meus imitadores, não esqueça que ele diz logo em seguida, como eu sou de Cristo. Não sou eu o modelo. O modelo é Cristo. Então nós ensinamos a nossa criancinha nas igrejas, Davi, não sei quem, tudo. Mas ninguém ensina que aquilo ali é apenas um modelo, digamos assim, um tipo, na época, usado para levar a Cristo. Ninguém ensina, não. Eu nunca vi isso na minha igreja presbiteriana, nunca vi. As próprias revistas de criança, nunca vi. Ela ensina a seguir a coragem de Daniel e seus amigos, como se essa coragem fosse nossa por nós mesmos. Como se a coragem daqueles rapazes fosse deles por eles mesmos. Basta eu querer ser corajoso como Daniel, que eu serei. Basta eu querer ser destemido como Paulo, e eu serei. Não é esse o ensino da Bíblia. Eu tenho que depender de Deus. Deus tem que me dar isso. Esse é o papel da igreja, ensinar isso. Esse é o papel de um pastor, ensinar isso. Estes santos da Bíblia, pela obra de Deus em suas vidas, tinham um profundo conhecimento de Deus, a ponto de Davi, como eu disse para vocês, lá no episódio do gigante, de todo o exército de Israel que estava ali, foi o único que discerniu que aquela luta ali não era de um exército contra outro exército, era a luta de um Deus contra outro Deus. Era a luta do Deus deles lá, desacatando o Deus de Israel. Não era exército contra exército, coisa nenhuma. As lutas daquele tempo eram de deuses contra deuses. Por isso que quando um exército ganhava outro, o pessoal, e o próprio Israel, adorava os deuses lá do outro camarada, porque eles ganharam, então o Deus deles é mais forte. O próprio Israel. Deus mandava a derrota para eles como juízo, e nem isso eles entendiam. Passavam a sacrificar os próprios filhos para Moloque, para não sei o quê, para adorar a deusa da fertilidade, não sei o quê. O povo de Israel. Deus dele não ganhou a guerra, então o Deus deles é mais poderoso. O Deus deles não está dando fertilidade para eles, então o Deus deles é mais poderoso. Era esse o entendimento da época. Então, meus filhos, prestem atenção, esses homens tinham um profundo conhecimento de Deus, esses modelos que a Bíblia mostra aqui, a ponto de Paulo dizer, ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Repare que o modelo é Cristo, não sou eu não. Paulo chega a dizer que a sua vida era um reflexo claro de Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver é exatamente para manifestar isso, essa glória de Cristo. Gálatas 2:20.
Embora ele saiba e afirme, eu não sou perfeito, mas prossigo para o alvo, que é a perfeição. Ele diz isso também em Filipenses 3. Então, irmãos, Paulo, mesmo sabendo que a sua santificação seria sempre parcial nesse mundo, sim, ele sabia disso. Mas ele ensina claramente que temos que lutar por essa santificação. Temos que lutar rumo a essa perfeição. Sempre lembrando, é Deus agindo em mim e através de mim. Nós temos que lutar contra o pecado de querer poder, o pecado de querer ter, de ser. Peraí, eu sou servo de Deus. Eu tenho que fazer o que o meu Senhor mandou. O apóstolo afirma que tudo isso que ele estava falando lá, dificuldades, peia, pisa, fome, prisão, tudo no mundo, todas essas coisas, porém, em tudo isso, Brasil corrupto que for, em tudo isso, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele não está falando de vencer governo, de vencer eleição, ele está falando de vencer na santificação, irmãos. O que ele está falando aqui é de santificação, é de crescimento no conhecimento do Senhor. Ele está falando de salvação. Ele não está falando de bens materiais de nada. Bem materiais é pisa, peia, fome, nudez, tudo. O que me acontece? Eu posso passar por tudo isso. Percebe, irmãos? Nós só podemos ser uma igreja segundo o propósito eterno de Deus, capaz de vencer tudo isso que Paulo está falando para eles aqui nessas cartas dele. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, espada, perigo. Nós podemos passar por tudo isso, ainda que em algumas circunstâncias, como é o caso agora, estejamos no governo do país. Nós só podemos fazer alguma coisa como igreja, no propósito eterno de Deus para a sua igreja, se estivermos fazendo a vontade de Deus, como Ele mandou, unicamente no poder de Jesus, como eu vos tenho ordenado. Senão, serão obras de homens, que pode até dar certo, pode melhorar a situação do país pela graça do meu Senhor e nos livrar de tão grande desgraça nesse país. Pode até acontecer isso, pode, mas não tem nada a ver com salvação. É obra de homens capacitados para fazer. Foi Deus que botou? Foi. Todo governo é constituído por Deus, inclusive o que passou e botou o país nesse abismo. Mas não tem nada a ver com salvação. Igreja tem a ver com salvação. Governo não. O governo tem a ver com bem-estar social. E é Deus quem bota o governo, nós temos que fazer isso. Os irmãos sequer percebem, eu já disse isso aqui outras vezes. Eu, quando entro num avião, não pergunto se o piloto é crente, não. Quando eu entro no supermercado, eu não pergunto se o dono do supermercado é crente, não. Ele pode ser o que ele for. Eu entro no supermercado para me suprir dos bens que eu preciso. Foi Deus quem botou aquele supermercado ali. Não interessa se o cara é satanista, que seja. O problema é dele. Eu não quero saber se o chofer de táxi é crente. Ele está ali para servir, foi Deus quem colocou. Ele saiba ou não, se souber, aceite ou não, ele é um servo de Deus. E eu sei disso. Me compete orar por ele, pregar para ele, se for o caso, se houver oportunidade, é só isso. Eu não tenho que mudar o mundo. Quem disse que a gente tem que mudar o mundo? Onde é que está escrito isso na Bíblia, que a igreja vai mudar o mundo? Não foi o Senhor que disse que no final dos tempos o amor vai esfriar de quase todos por causa da iniquidade? Não foi Jesus que disse isso? Como é que ninguém lembra disso? Quando vê o mundo ficando assim. Não, a igreja agora vai salvar o mundo. Onde está na Bíblia isso? Agora é a igreja que vai governar. Porque a igreja agora está cheia de pastores. Não é o governo, está cheio de pastores. Então agora é a igreja que vai governar. O Congresso está cheio de pastores também. Todo mundo sabe a história do Congresso. A bancada evangélica lá. Todo mundo sabe disso. Irmãos, ações fora do poder de Deus, e fora do poder de Deus é fora da sua palavra, como ela ensina verdadeiramente, o que eu vos ordenei. Essas ações não terão nenhum poder eterno. Elas podem ter poder temporal de melhorar a vida do povo, é graça de Deus? É. O povo tem que viver melhor mesmo? Tem. Na nossa concepção tem. Na nossa concepção. Porque Israel passou as maiores misérias que uma pessoa pode passar a ponto de comer o próprio filho, e quem fez isso foi Deus. Por causa da desobediência deles. Então pode melhorar? Pode melhorar sim. Deus é maravilhoso. Pode melhorar sim. Mas não tem a ver com salvação.
Quem tem a ver com salvação é a igreja de Deus. No seu propósito eterno, a igreja é agente de Deus para disseminar essa salvação a não convertidos e ensinar a esses convertidos conforme eu os tenho ordenado. É só isso que é a igreja. O que passa disso é a organização socio-religiosa interessada muito mais em poder do que em fazer a vontade de Deus. Embora diga o tempo todo é para a glória de Deus. É não. É para o seu poder. A ordem de Jesus foi essa: fazei discípulos. Discípulos de quê? Dele, discípulo da palavra. Fazei discípulos. Não foi fazer organizações poderosas, não foi isso não. Foi fazer discípulos. Pregando o evangelho, batizando e ensinando esses que foram batizados. Como igreja, a única missão ensinada ao Senhor Jesus, que passou a ser ensinada pelos seus apóstolos, foi essa: vivam em santidade crescente. E essa santidade crescente se dá exclusivamente pelo conhecimento da doutrina. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Essa é a principal preocupação que deve estar no coração, na cabeça e nas atitudes de um pastor. É ensinar a sua igreja. Tem que crescer no conhecimento do Senhor. E isso ensejará a praticar as boas obras, a se sacrificar em favor do próximo, a fazer o bem para o próximo. Isso a Jesus mandou mesmo, não tem nada a ver com o evangelho social. Isso é a minha vida de santo. Fazer o bem para o próximo, sofrer o dano, se sacrificar se for preciso. Orar pelas pessoas. Mostrando ao mundo como Deus nos alcançou e pode alcançá-los também. Pela sua graça, Deus pode salvar você. Eu sou uma pessoa salva. O que é isso? Eu vou lhe explicar. Se ele estiver interessado, se não tiver, vá-se embora. Que nem Jesus fez com o jovem rico. Virou as costas e foi-se embora, pode ir. Eu já disse para ele o que era para dizer. É esse o papel da igreja, irmãos. É isso que os pastores, seguindo a ordem de Jesus aos seus apóstolos e dos apóstolos, devem ensinar a sua igreja de novo. São esses os dons que os irmãos devem dividir e ministrar uns aos outros, como Paulo ensina em suas cartas, especialmente a de Roma, e como o escritor de Hebreus também diz isso, para se ministrar uns aos outros, mostrando ao mundo que nós somos de fato um povo de Deus. Nós somos um povo de Deus. E as pessoas vendo isso, como mostra lá em Atos, numa comunidade que não tem nada a ver com a gente hoje, o povo via aquilo. Que povo é esse? O povo ia se agregando e ouvindo a pregação dos apóstolos e vendo o amor com que o povo vivia. E Jesus disse isso em João 17:17, lá no finalzinho também. Pai, que eles sejam um, que vivem em amor, que nem eu sou um contigo, que eles vivam assim, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Jesus não diz para que o mundo seja salvo, não. Para que o mundo saiba que tu me enviaste por causa da vida deles. Por causa de como eles vivem em amor. É esse o ensinamento. As obras que se seguirão naturalmente, seja de governantes que estejam no poder, seja de governados que estão aqui vendo as coisas acontecerem, serão obras de Deus em nós e através de nós, para que o mundo veja esse povo é povo. É isso. Segundo o propósito eterno de Deus, para que o seu nome seja glorificado e louvado aqui na terra. Essa é a palavra de Deus para a sua igreja. Que Ele mesmo nos abençoe com o entendimento, que Ele mesmo também nos dê graça, para que, uma vez entendida essa palavra, nós lutemos e nos esforcemos, fortalecidos nele mesmo,